Boa noite a todos, em especial a nossa prezada Jéssica. Vamos começar mais uma reunião do nosso grupo de estudo sobre o pensamento conservador, alta cultura e demais assuntos. Hoje, de maneira especial, nós temos alguns ilustres convidados, como o Alâncio, que pela primeira vez está participando conosco desta reunião. Como sempre, a presença do Maurício, que tanto nos alegra e nos ajuda sempre em vários assuntos, e de maneira especial o D'Artagnan Zanella, que é o nosso padrinho, vamos assim dizer. Tudo bem, D'Artagnan? 1000%. 1000%. E o D'Artagnan hoje, ele vai conversar conosco mais uma vez, e eu tenho certeza que aprenderemos muito. Então, sem mais delongas, meu querido, a palavra está contigo. Maravilha, maravilha, então. Veja, o nosso propósito hoje aqui é bastante simples, né? Não que nos dias anteriores, nas vezes anteriores nós nos reunimos, não tenha sido. Mas a minha proposta aqui é bem simples, no sentido de apresentarmos de maneira bem sucinta a obra de um autor que eu imagino que muitos daqueles que estão aqui presentes já devem conhecer, né, alguma coisa a respeito dele, inclusive, imagino eu que conheçam, inclusive, com alguma profundidade, que é a obra do professor René Girard, né, que inclusive já faleceu faz alguns anos, não muitos anos, acho que uns 4, 5 anos atrás, que é o pai da chamada teoria mimética, né? E eu trago essa obra para nós refletirmos aqui um pouquinho, por uma razão bastante simples, né? Deixa eu até pegar aqui. Só um minuto. Estou. Aí. Tem um livro do Michel Serret, né, que é O Trágico e a Piedade, que é basicamente o discurso proferido pelo Michel Serret na recepção do professor René Girard à Academia Francesa, certo? E na recepção que foi feita ao René Girard na Academia Francesa, o Michel Serret, nesse livrinho aqui, né, que é O Trágico e a Piedade, ele fala o seguinte de René Girard: olha, a obra de René Girard para as ciências humanas seria o equivalente ao que é a obra de Charles Darwin para as ciências biológicas. Então, digamos assim, pensemos o que pensemos a respeito de Charles Darwin, este é um elogio que se não faz para qualquer um. E, de fato, a obra do René Girard, ele traz para nós algumas considerações bastante interessantes para nós repensarmos as ciências humanas. Na verdade, todas as humanidades de uma maneira ampla e restrita, porque ele nos apresenta alguns conceitos muito simples, certo? Extremamente simples, mas que nos levam a algumas reflexões extremamente sofisticadas a respeito do devir humano sobre a face da Terra. Dentre os conceitos fundamentais que nós temos presentes na obra do René Girard, eu gostaria de destacar aqui na nossa fala o conceito central da obra dele, que é o desejo mimético, certo? Seguido do que nós iremos chamar de crise sacrificial, e chegando ao terceiro ponto, que o Girard chama de mecanismo vitimatório. E o que é interessantíssimo quando nós pensamos essa tríade, né, da obra girardiana é que, literalmente, toda ela se encontra presente na Sagrada Escritura. E o que é bacana quando você vai pegando todas as obras do Girard, né, no princípio, ele fez uma leitura antropológica da Sagrada Escritura. E o que é curioso, veja, outros autores já haviam feito esse tipo de leitura. O próprio Feuerbach, ele faz essa leitura antropológica das dimensões teológicas presentes, né, na realidade. Só que o que o nosso amigo Girard ele faz? Ele faz o caminho inverso. Ele faz uma leitura da antropologia a partir da Sagrada Escritura.
E quando vai chegando as últimas obras do Girard, isso que é mais legal, né? O próprio Girard ele fala assim que a teoria mimética não é algo criado por ele. Na verdade, toda ela já estava presente na Sagrada Escritura. O único trabalho dele foi torná-la presente aos olhos de todos nós. Então, quando você vê um autor como Girard, né, que ele realmente ele encontra alguns conceitos, né, elabora alguns conceitos extremamente instigantes, né, no começo de sua carreira intelectual, e ao final ele tem essa humildade de falar assim, olha, eu não criei nada, né, refletindo bem sobre tudo aquilo que eu escrevi, na verdade, já estava tudo presente na Sagrada Escritura. Então, o esforço que eu tive realmente aqui, o meu trabalho, foi tornar esses conceitos visíveis, né, e compreensíveis a todos. Então, nós pegamos essa tríade, que é o desejo mimético, a crise sacrificial e o mecanismo vitimatório, são elementos que já estavam presentes dentro da Sagrada Escritura e que se fez latente em toda a literatura ocidental. O trabalho dele, como ele mesmo confessa, certo? Que ele mesmo admite, foi o tornar eles visíveis e compreensíveis a todos nós. Outro ponto que eu penso que seja importante nós destacarmos aqui antes de darmos continuidade a essa exposição, e acredito que no correr da própria exposição isso vai se tornar já bastante visível, é que a teoria mimética, ela, de maneira muito significativa, nos ajuda a compreender o cenário em que nós nos encontramos na atualidade, né? Diante de todas as perturbações políticas e sociais que nós vemos presentes no Brasil desde os idos de 2009, né, à luz da teoria mimética, esses conflitos, essas perturbações tornam-se muito mais claras e compreensíveis a partir dos conceitos girardianos. Dito isso, vamos diretamente à exposição ali dos conceitos que se fazem presentes, né, de maneira bastante sucinta, né, a exposição nossa, em relação a esses conceitos que fazem presentes na obra do René Girard. Eu peço, inclusive, aqui, no começo da minha exposição, a licença a todos, né, para fazer uma exposição sumária e bastante introdutória em relação à obra do Girard, né? E acredito que essa forma de exposição possa ser bastante proveitosa para todos nós, tanto para mim, que vou estar expondo, e creio que para vocês que estarão ouvindo, né? Bem, para nós termos claro diante de nossos olhos, né, as questões que estarão incomodando o René Girard, é importante nós lembrarmos que no começo de sua carreira, o Girard ele era um antropólogo que se preocupava estritamente com a antropologia religiosa. Só que a gente restringir o René Girard a única e exclusivamente a figura de um antropólogo da religião é algo bastante simplório, né, diz passagem. Inclusive, muitas pessoas se referiam ao René Girard como um pensador nômade, né? Por quê? Porque literalmente não existe uma única área do conhecimento humano que não beba hoje dos conceitos que foram elaborados pelo René Girard. Então, se pegar desde a história até a crítica literária, passando pela teologia, inclusive chegando à própria biologia, nós temos ali inúmeros pensadores refletindo a partir da obra girardiana. Mas do que ele vai tratar especificamente? Bem, se na sua formação originária ele vai acabar trabalhando com a antropologia religiosa, então ele vai procurar responder aquela questão fundamental que se faz presente, né, dentro da antropologia, que é justamente aquela perguntinha: qual que seria a característica fundamental do ser humano? Qual seria o elemento que iria nos distinguir de todas as demais criaturas que vagueiam pela face da Terra? Bem, a partir dos padrões que nos são apresentados, muitas vezes, pelas correntes filosóficas majoritárias,
De um modo geral, a gente sempre acaba se reportando, né, aos filósofos contratualistas, né? Em especial aqueles dois personagens, né, que todos nós conhecemos muito bem, né, que é o Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau, né? Então, se fôssemos pensar o ser humano em seu estado de natureza, se fôssemos pensar o ser humano em sua essência, segundo o primeiro, nós seríamos o lobo do próprio homem, nós seríamos maus por natureza, ou virado no guede por natureza. Segundo o nosso amigo Rousseau, né, o pensador de Genebra, nós seríamos bons por natureza, seria a sociedade que nos corrompe. Obviamente, existem outras respostas para essas perguntas, mas, de um modo geral, nós vemos presentes essas duas perspectivas, muito presentes, muito marcadas na sociedade contemporânea, né? Uns vendo o ser humano como uma criatura boa, mas que acabou sendo corrompida, e outros vendo o ser humano como um troço que não tem conserto, né? É o que está aí e segue sendo até que se termine tudo. Bem, o René Girard ele vai entrar no meio dessa discussão, certo? E é bastante interessante, antes de abordarmos a resposta que o Girard nos apresenta, nós pensarmos justamente essas duas perguntas, né? Ou melhor, essas duas respostas que nos são apresentadas, né? Porque as duas são equivocadas, né? Não que Rousseau ou o nosso amigo Hobbes sejam pessoas incultas, burras, não, por favor, não se trata disso. Mas é até bastante interessante para nós refletirmos, né, o quanto que muitas vezes uma resposta equivocada, apresentada de forma bastante grandiloquente, pode acabar sendo assimilada por nós no correr da história. Dito isso, vamos partir para os dois pontos ali, né? O nosso amigo Hobbes ele está tremendamente errado por uma razão muito simples, né? Se a gente for adotar o seguinte critério, veja, vamos analisar a resposta de Hobbes, né, a partir de Thomas Hobbes. Bem, se o ser humano é mau por natureza, Hobbes não poderia ter chegado à idade adulta e não poderia ter tido uma vida longeva, né? A mãe dele iria dar uns tapas nele. Aliás, a prova cabal de que o homem não é mau por natureza é a própria existência de todas as pessoas que concordam com Thomas Hobbes. Porque se nós fôssemos maus por natureza e primássemos pela nossa vanglória e pela nossa integridade pessoal, todo pai, toda mãe, quando ouvissem lá pelas 2, 3 da manhã um filho chorando porque estava ou cagado, ou mijado, ou com fome, jogariam o filho pela janela. Se eu sou movido unicamente pelos meus interesses egoísticos, eu faria isso. Então, já de cara, nós temos esse desmonte ali. Segundo ponto, é sempre importante lembrar que quando nós apresentamos uma concepção de humano, né, um filósofo apresenta uma concepção de humano, muitas das vezes ele apresenta essa concepção para justificar um projeto político. E no caso de Hobbes, todos nós conhecemos muito bem. Se o ser humano é mau por natureza, nós temos que criar, então, um mecanismo para proteger-nos de nós mesmos. Então, abram mão de suas liberdades, que nós iremos garantir a sua segurança. Veja, nas duas situações, tanto na primeira quanto na segunda, nós temos uma expressão equivocada do que seja o ser humano, com base, numa visão equivocada do que seja a nossa natureza, e segundo, porque nós temos uma preocupação muito maior com um projeto político no qual nós queremos ver efetivado, do que, de fato, com a compreensão daquilo que nós realmente somos. E como nós havíamos dito anteriormente, né, não que Hobbes fosse um homem estulto, de maneira alguma, né, mas a experiência que Hobbes teve em sua vida, de fato, levava a uma compreensão dessa maneira. Vamos lembrar que o nosso amigo Thomas Hobbes ele vivenciou as guerras civis inglesas. E diante de um cenário como aquele das guerras civis inglesas, qualquer um de nós, se estivéssemos no pelo de Thomas Hobbes, nós iríamos olhar para aquilo tudo e iríamos falar, olha, de fato, o ser humano é mau por natureza, e se não tivermos alguém que coloque ordem no barraco, nós acabaremos nos matando uns aos outros. O nosso amigo Rousseau, por sua vez,
nós podemos utilizar também da mesma perspectiva, né, para nós podermos refletir um pouquinho. Né? Primeiro, vamos lembrar, Rousseau, quando ele afirma que o ser humano é bom por natureza, e a sociedade o corrompe, ele vivia numa época em que as pessoas na Europa estavam tanto que fascinadas com aquela literatura de viagem. Né? Então, os navegadores, né, europeus que chegaram às Américas estavam tanto que deslumbrados com os povos que aqui encontraram e acreditavam, né, que tinham chego o mais próximo possível que nós poderíamos ter chego do paraíso. Né? Inclusive aquela obra clássica do nosso amigo Sérgio Buarque de Holanda, né, que é Visões do Paraíso, onde ele descreve essa impressão que o europeu teve ao chegar aqui às Américas. Né? O Michel de Montaigne também, ele constrói aquele mito do bom selvagem, onde ele faz aquela comparação, né, dos povos primívos que aqui viviam nas Américas com a civilização europeia do seu tempo. O Rousseau, diante disso tudo, né, ele vai acabar, a partir dessas descrições que chegam até ele, a essa conclusão, né, que o ser humano, se estiver apartado, né, da civilização, ele encontra-se num estado de bondade originária. E a partir do momento que ele entra em contato com a civilização, né, ele acabaria sendo corrompido. Ali, diante dessa afirmação, nós temos N problemas. Né? O primeiro dele que é bastante simples. Né? Bem, lembremos-nos, que a visão que os europeus tinham das Américas era idealizada. Eles projetavam sobre as Américas inúmeras imagens que eles tinham presentes em seu imaginário. Então, eles tinham uma visão idealizada de que fossem os povos, né, que existiam aqui nas Américas antes do processo de colonização europeu. Segundo detalhe, da mesma forma que haviam conflitos na Europa, haviam conflitos aqui na América. Ele não tinha conhecimento disso. Certo? Terceiro elemento importante, da mesma forma que Hobbes queria legitimar um projeto político e ideológico, bem, o nosso amigo Rousseau também tinha, né? Que era aquela concepção da vontade geral. Né? Então, se nós tínhamos uma sociedade que era corrompida e degradada, né? Se nós pudéssemos fazê-la transmutar-se a partir da vontade geral, nós poderíamos restaurar aquele estado de pureza originária. Né? Ou seja, você cria literalmente um mecanismo de cabide ideológico. Ou seja, você exime o indivíduo da sua responsabilidade individual. Né? Não fui eu que fiz isso, foi a sociedade que me coagiu, foi o Estado que me pressionou, foi o sistema que me coagiu. Ou seja, você projeta a sua responsabilidade individual em alguma entidade abstrata, que passará a servir, né, de legitimação para toda e qualquer ação humana. Último elemento com relação ao nosso amigo Rousseau. Né? Inclusive é muito engraçado porque ele fala isso nas confissões dele, né? Que ele fala assim, que o homem mais bom da Europa seria ele mesmo. E o homem mais bom da Europa foi o cara que largou 6 filhos na roda dos rejeitados, né? E depois teve a petulância de escrever 5, não foi 5 livros sobre educação, né? Que é o do Emílio. Né? Então você vê literalmente ali que o homem que acreditava que o homem era bom por natureza e que a sociedade o corrompia, ele mesmo, né, não conseguia literalmente refletir sobre a sua condição junto à sociedade. Perceber literalmente aquela mácula que havia em seu coração. Tanto um quanto o outro eram fortemente, tanto Hobbes quanto Rousseau, eram influenciados pelas informações que eles tinham em sua época e acabaram por chegar a conclusões extremamente equivocadas. Conclusões essas que acabaram reverberando no correr da história. O nosso amigo Girard, quando entra no meio dessa discussão, ele vai dizer uma coisa muito simples. Isso é o legal no Girard. O Girard, ele consegue nos apresentar, digamos assim, como diz o nosso querido Nelson Rodrigues, né, o óbvio ululante. Assim, ó, o ser humano não é bom nem mal. Daí ele usa, obviamente, um conceito que vai ser central dentro da obra dele. O ser humano é um animal mimético. Ou seja,
ele é um animal imitador. Ele não é bom nem mal por natureza. Ele é tão só e simplesmente o reflexo das escolhas que ele faz em sua vida. Bem, isso é algo que todos nós conhecemos de cor e salteado. Mas o que é interessante é a forma como ele expõe essa escolha, né, que todos nós realizamos. E aí ele vai perceber um detalhe muito interessante. Veja, o que caracterizaria esse animal mimético? Né? O que iria caracterizar ele seria o seguinte. Veja, nós, seres humanos, somos movidos pelo desejo, certo? Mas aí entra o ponto que é muito legal. E quando a gente entra nas discussões hardianas, a gente vai literalmente despindo a individualidade humana. Né? Nós somos nosso desejo. Porém, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós mais desejamos em nossa vida, não é algo original. Não é algo singular em nós. Não. Nós desejamos o desejo do outro. Ali entra o elemento imitativo, né, que nós temos presente dentro de todo indivíduo humano. Nós desejamos, somos movidos pelo desejo, mas o nosso desejo nada mais é do que a semente que nos é semeada no coração pelo desejo do outro. Ou falando em outros termos, nós não desejamos as coisas, nós desejamos os atos. Aqui é muito bacana. E que nós podemos pegar um exemplo muito simples. E como todos nós aqui temos alguma experiência de vida, né, nós já devemos ter testemunhado isso inúmeras vezes. Obviamente que iremos confessar aqui como sendo a experiência vivida pelos outros, nunca por nós. Mas pegamos um exemplo bastante bacana, né? Quando nós vemos duas crianças, né? 2, 3, 4, várias crianças. Você apresenta um brinquedo para uma criança. A criança olha para aquele brinquedo. Pega aqui, guri. Brinca. Ele olha para o brinquedinho. Olha aquela cara de nojinho, né? Não quer. Aí você oferece para outro. E esse outro, na hora, pega o brinquedo e faz o sarceio. O que acontece com a criança anterior? Ela passa a desejar o brinquedo. Ou melhor, falando em termos girardianos, ele passa a desejar o desejo da outra criança. Quando um objeto, ele passa, um objeto ou um estilo de vida ou uma maneira de ser, passa a ser possuído, vivido, experienciado por alguém, aquele objeto se torna um modelo. Trocando em miúdos, quando nós olhamos para o mimetismo como sendo uma característica fundamental do ser humano, nós podemos literalmente olhar para ele e dizer, cara, aqui está o pecado original. Então a gente pode falar com bastante tranquilidade, os pecados fundamentais do mimetismo. É a inveja, é o orgulho e a cobiça. E o que é interessante, quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que nós olhamos e falamos, poxa vida, aquilo é muito mais eu do que eu mesmo. É aquilo que eu quero para mim ou é aquilo que eu quero ser em minha vida? Nós o dizemos não porque nós tivemos um insight original. Não, é porque nós vimos alguém fazer aquilo. Nós vimos alguém fazer aquilo e aquilo tornou-se desejável para nós. Aí entramos nesse aspecto que o René Girard nos chama atenção. Eu desejo a partir do desejo do outro. E aí entra um dos pecados fundamentais, né, do ser humano, né, da teoria mimética, né, que é a procura pela originalidade. Quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre isso que o René Girard nos chama atenção,
nós vemos o quanto que tudo aquilo que nós acreditamos ser tremendamente original em nossa vida não passa de um processo mimético em relação à atitude de ser, à maneira de ser, ou aquilo que alguém tem em sua vida. Não apenas isso. O nosso amigo Girard, quando nos chama a atenção para esse desejar a partir do desejo do outro, ele nos apresenta este imitar, né, este mimetizar, a partir de uma estrutura triangular. E aí que é bastante bacana. Né? Detalhe muito importante, né? Quando pegamos esse triângulo, que não é amoroso, nem um pouquinho amoroso, que nós temos presente na teoria girardiana. Né? Primeiro ponto, né, do triângulo. Quando nós pensamos o ser humano, nós podemos partir das palavras ditas por esta grande sábia que era a dona Yolanda Zanella, minha querida nona, né, que Deus o tenha. E com toda certeza aquilo que minha nona havia dito é algo que as avós de vocês disseram para vocês, né? Que o ser humano nada mais é do que um saco sem fundo. Ou dito de outra forma, o ser humano é um ser sedento de ser. Né? O filósofo francês Albert Camus, né, ele fala, né, que o ser humano é o único animal que nega a si mesmo. Né? Então, quando a gente olha para um cavalo, você olha aquele belo poltrão, você vê aquele bicho, você olha, não tem a menor dúvida, né? E ele, quando era potrinho, não tinha dúvida nenhuma de sua cavalidade. E ao tornar-se cavalo adulto, também não tinha dúvida alguma com relação a seu estado cavalístico. O ser humano não. Nós nascemos e podemos, né, literalmente, parênteses, nós temos, obviamente, né, uma finalidade muito específica. Mas como nós somos dotados desta faculdade maravilhosa, que é a faculdade volitiva, nós podemos negar a nossa própria natureza. Então nós somos literalmente, somos um ser sedento de ser. Né? Nós somos um ser que tem uma finalidade específica, mas como nós temos vontade, nós podemos inclusive negar aquilo que nós fomos projetados para ser. Então há um vazio imenso dentro da gente. Vazio imenso. E como nós não sabemos especificamente o que nós devemos ser, nós procuramos, aí que é o ponto bacana, nós procuramos modelos. Esses modelos são o quê? São pessoas, certo? Que vivem um estilo de vida, possuem alguns objetos, enfim, é igual Barbie, né? Todo mundo deve lembrar o que era a propaganda da Barbie, né? Olha só, assim, é o elemento mimético perfeito. É tudo que você quer ser quando crescer. Então, o que é um modelo mimético? São pessoas que vivem a vida que nós olhamos e dizemos, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero possuir. E nós passamos a imitá-los. Então, quando nós começamos a olhar todas as escolhas que nós fazemos, todos os caminhos que nós percorremos, nós o fazemos porque nós olhamos para um modelo, o qual nós passamos a mimetizar, passamos a imitar. Seja no universo tremendamente infantil, seja no universo intelectual, certo? Um negócio que é muito bacana, a gente consegue ver isso com muita clareza, né? Hoje em dia, com toda essa vibe high-tech que nós temos, né? Então, é muito comum nós encontrarmos hoje em dia muitos influenciadores de direita, ou que se autodenominam de direita, conservadores, literalmente imitando todos os trejeitos de alguém que eles adotaram como modelo. No caso aqui bem específico, o professor Olavo de Carvalho. Né?
É um monte de pessoas, de repente você vê lá o cara, ele está fumando, né? Ele está dizendo impropérios, só que ele não tem toda a formação que o professor Olavo teve. O que você faz? Você olha um modelo, ó, você não sabe o que você quer ser, tem um vazio, de repente você, cara, é este que eu quero ser. E você vai lá e imita-o, certo? Ó, e aí entra aquele negócio que eu tô falando, ó, os pecados da mimetização. Há alguma coisa errada nisso? Não, isso é tremendamente humano. Imitar é humano, certo? Só que o que acontece? O orgulhoso não reconhece isso. O orgulhoso vai, não, eu não estou imitando. Eu sou original. Eu sou original. Ele não quer reconhecer, confessar para si mesmo, olha, eu estou pegando esse, aquele modelo, aquela influência. Eles não, é muito comum entre nós não fazermos como o imperador, não o Marco Antônio, né, mas o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio tem aquele livro maravilhoso que todos aqui conhecem, que é o Meditações. Você pega o primeiro capítulo do livro dele, Meditações, é um negócio maravilhoso, porque ele vai tecendo agradecimentos a todos aqueles que influenciaram ele de alguma maneira. É muito bonito, porque ele vai falando, poxa, com meu avô eu aprendi isso, sou grato. Ah, com meu instrutor eu aprendi isso. Ele vai colocando todos aqueles que foram modelos e que ele procurou imitar em sua vida, né? E muitas das tretas que nós vemos hoje em dia em torno do próprio professor Olavo de Carvalho, né, e na direita, em modo geral, é o quê? É a procura de muitas pessoas, por orgulho, não reconhecerem a dívida que tem para com outras pessoas, inclusive com o próprio professor. É a procura pela originalidade, né? E realmente isso é algo que vai realmente corroendo o coração humano. Segundo ponto, veja, quando nós olhamos para tudo, nós pegamos ali, poxa, vou pegar aqui algo que eu olho para aqui e falo, é isso que eu quero ser quando crescer, ou é isso que eu quero ter para me realizar. Beleza, ó, isso é tremendamente humano. Só que tem um pequeno problema. Tudo que existe já tem dono. E tudo que já é vivido, que pode ser vivido por nós, em alguma medida já é vivenciado por alguém. E aí entra aquela receita bastante simples, que todos nós conhecemos de cor e salteado. Bem, se eu olho para um modelo de realização humana e percebo que aquilo não é realizável por mim, vai surgindo em meu íntimo, ó, desejo de ser, que procura ser realizado pela imitação do modelo, mas muitas das vezes essa imitação não pode ser realizada. Eu não usaria a palavra angústia, eu usaria a palavra frustração. Essa frustração mergulha um indivíduo num poço de ressentimento sem fim. E aí nós fechamos o triângulo mimético. Quando nós caímos nessa frustração, nesse poço de ressentimento, poxa, eu não pude ser tudo aquilo que eu desejava ser. Veja, aí entra o processo de confissão. Mas eu desejei a partir do desejo do outro. Era meu. Aí o que acontece? Vai surgindo em meu íntimo um desejo quase que irascível de destruir o objeto desejado. Entendamos o objeto desejado, um modelo que era por mim imitado. Ou seja, é a destruição da pessoa que possuía aquele objeto, da pessoa que vivia aquela vida. Aí você fecha o triângulo mimético. Obviamente, essa frustração ela pode se dar pela não realização do objeto ou usar as palavras do Marco Antônio, que foram muito pontuais também. Não vou dizer angústia, mas uma certa apatia. Ou seja, quando aquilo começa a perder o sentido para nós. Certo? Me permita que usar uns exemplos bem simples, bem bacanas, para a gente poder visualizar isso de uma maneira bem tranquila. Tem aquele ditado popular brasileiro que fala assim, quem casa, quer casa. Né? Isso aqui no sul do Brasil, aí no Espírito Santo, é tudo que é canto do Brasil.
Quem casa quer casa, porque morar com a sogra não é vida, né? Aí o que acontece? Vamos imaginar a seguinte cena. Tá lá, né? Casalzinho novo, né? Vamos casar e foram ver uma casa, né? Aí chegou lá o, o rapaz da imobiliária, levou eles para uma casa e tal, olhou para casa. O rapaz ficou faceiro, viu que tinha um quintal grande, dá para soltar o cachorro lá para correr para lá e para cá, né? Tinha até ali a churrasqueira, dá para colocar aquela placa lá assim, é aqui que nós bebe, né? É aqui que nós faz a festa. Faceiro, vida. A moça entrou na casa, olhou, meu Deus do céu, a cozinha tem azulejo. Tem closet. Jesus, amado. Como é que aquele negócio que coloca no forro é gesso? Tem gesso no teto? Meu pai do céu, é a casa dos sonhos. Veja, temos um modelo. Ó. Quem casa quer casa. Viram a casa, maravilha. Aí pergunto pro rapaz imobiliário, viu? Mas quanto é que custa o sonho? Aí o rapaz, olha, o sonho é uns reais. Quanto? Uns reais. Quanto? 800 mil reais. Aí o casal se olha assim, e a moça fala, pois é, né, mas eu vi ali que aquele gesto tem algumas infiltrações, também ali os azulejos tinham uns trincadinhos, vão ter que trocar tudo. E o rapaz, pois é, né, a fiação elétrica é velha, vai ter que trocar tudo, o quintal é muito grande, eu sou meio vagabundo, não vou querer cortar tudo isso de grama. Como diz o ditado popular mais uma vez, quem desdenha quer comprar. E desdenhar quer dizer o quê? Destruir o objeto desejado. O que nós temos aqui presente diante de nossos olhos? O desejo mimético, que está presente no meu coração e no coração de cada um de vocês. Outro exemplo, para nós partirmos aí para o outro ponto aqui. Imaginemos que este casal hipotético se apartou. Acontece, né? Se separaram, aí passou-se um tempo, aí uma amiga, né? A amiga chegou para a amiga e falou: amiga, sabe o Tibúrcio, teu ex-marido? E ela: sei, diga. Ah, você não sente mais nada por ele? Não! Por quê? Ah, eu tô querendo sair com ele. Eu queria uns conselhos teu. Amiga, vem cá que eu vou te contar. Ai, não é querer dizer nada, mas ele ronca. Ele tem bafo. Ele solta pum. E ó, opa, de novo, ó. Triangulação do desejo. Se não pode ser meu, não vai ser de mais ninguém. Aqui eu falei meramente uma situação jocosa, mas agora tente pensar todo o crime passional. Se não é meu, ou se não é minha, não é de mais ninguém. Eu destruo o objeto desejado. Lembrando, o objeto desejado nada mais é do que a posse dele por uma outra pessoa. Eu destruo a outra pessoa. Literal ou simbolicamente. No meu exemplo jocoso, era apenas aquela situação, né? É difícil você encontrar um ex que fale bem do ex. É sempre assim, a destruição simbólica do objeto. Não é meu, não é mais de ninguém. Ou nos casos mais trágicos, onde você acaba tendo esse fechamento da triangularidade mimética que nos é apresentada pelo nosso amigo René Girard, certo? Diante dessa triangulação do desejo, o Girard nos apresenta uma bifurcação. Ele fala assim, olha, o desejo mimético ele pode se manifestar de forma externa ou interna, certo? E aqui é muito bacana isso aqui.
certo? E é bem simples também. O desejo mimético externo é quando o modelo, certo? Ele está distante de nós. Quanto maior a distância do modelo, distância temporal e espacial, menor é o contágio mimético, o contágio com as rivalidades miméticas. Lembrando sempre, né, que um modelo, né, ele não é desejado apenas por nós, é por muitas pessoas. Né, por muitas pessoas. Então, quanto mais distante ele for, menor será o contágio mimético. Aí ele é um modelo externo, mimetização externa. Quanto mais próximo, espacial e temporalmente, este modelo está de nós, maior é a probabilidade de nós termos um contágio mimético. Ou seja, maior a possibilidade de nós entrarmos em conflito com aqueles que desejam o mesmo modelo que nós. Situações bem simples. Quer ver? Eu vi ali que alguém escreveu no chat, né? Um ídolo do rock. Né? Beleza. Veja, tive uma conversa com um amigo meu. Eu tinha gravado um CD para ele com vários intérpretes da Ave Maria. Né? Então você tinha ali desde Johann Sebastian Bach até Scorpion. Né? Todo mundo que cantou a Ave Maria. E aí eu entreguei para ele, ele ouviu, ele chegou para mim muito, né, bem humorado, e falou assim, cara, eu gostei muito, só não gostei da Celine Dion. E é Celine Jones, né? Acho que assim se pronuncia. Daí ele, muito espirituoso, falou, mas ela deve estar preocupada com o meu ponto de vista, que tá louco, né? Veja, o modelo está distante. Isso não vai gerar conflito nenhum, né? Qual que é a banda, qual que é a melhor banda, Metallica ou Megadeth? Né? Bem, qualquer resposta que qualquer um de nós acabe apresentando essa pergunta não vai gerar motivo de discórdia entre nós. Concordo com o Marco Antônio, é Metallica, sem dúvida alguma, certo? Mas isso não vai gerar discórdia, certo? Vai gerar um motivo para nós brincarmos um com o outro. Veja, o modelo está distante. Ponto. Então, quanto o modelo que nós estamos imitando ou desejando, né, é distante, o contágio mimético é pequeno. Agora, quando ele é próximo, ou seja, interno, aí o bicho é diferente. E aqui podemos pegar um exemplo muito simples, bem simples. Quando nós temos em nossos municípios uma eleição, se a eleição é para presidente, governador, deputados federais, estaduais, assim por diante, dificilmente você tem tretas homéricas nas ruas. O pessoal até bate boca, discute, mas é algo é externo. Quando a eleição é municipal, misericórdia divina. Por quê? Porque o objeto desejado está pertinho de todo mundo. Errei aqui o braço. Está pertinho de todo mundo. A cadeira, né, da prefeitura está bem ali. E as cadeiras dos legisladores municipais também estão bem pertinho. E detalhe, todos nós conhecemos as pessoas. E as pessoas que estão cobiçando esse objeto se encontram na rua. Tanto que quando nós temos eleições municipais, nosso amigo Gilberto, que é policial, sabe melhor do que eu, e que todos nós, você tem que reforçar o policiamento. Por quê? Porque o objeto desejado está muito perto. Muito próximo. Ou seja, a rivalidade mimética aflora. Desperta no coração de todo mundo. A gente vai pegar esses dois conceitos, né, a mimetização externa e interna, e formos transladar elas para o universo dos seriados televisivos e para os filmes, gente do céu, é uma coisa assim que é fantástica. A gente utilizar esses conceitos para analisar os conflitos que estão presentes nos filmes e seriados. Podemos pegar um em particular, que eu pessoalmente gosto pra caramba, que é o The Walking Dead. Que é interessante, inclusive quando a gente for pegando toda a obra do Gerard,
né, que o Girardi vai colocando, que você tem uma escala crescente da crise mimética. Ou seja, esses conflitos, né, que vão surgindo em torno, né, do desejo a partir do desejo do outro, do desejo mimético. E quando você pega toda a série do The Walking Dead, desde a primeira temporada até a 11ª, você vai sempre tendo como foco central o conflito entre as personagens em torno de algo que é desejado pelas pessoas. A questão não é zumbi. A questão são as pessoas que estão disputando algo que é desejado por todos aqueles que estão presentes dentro da temporada. Tá? Mas para ficar bem mais tranquilo, vamos pensar assim uns exemplos bem bacanas, tanto para o mimetismo interno quanto externo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para todos. Todos aqui já assistiram a animação... Putz, só porque eu fui citar o nome, eu esqueci. Os Incríveis? Da Pixar? Sim. Opa, show de bola. Quem que era o vilão? É muito bacana. Vocês lembram? O garoto triste. Isso, era o Bochecha. Quando ele era moleque, ele era o Bochecha. E aí, opa, muito bem lembrado, Diogo. Como é que é? Tem aquela cena no começo, né? Ele vai lá tentar pegar o bandido francês lá e apareceu o Bochecha. E o Bochecha, ele fala, eu sou o seu maior fã. Né? E aí dá uma cagada fenomenal no começo da animação, né? E os heróis acabam sendo todos banidos. E o Senhor Incrível dá um passa fora no Bochecha, né? Que ele fala assim, eu não sou o Bochecha, eu sou o Guri Incrível. Aí ele fala, eu olhava para o Senhor Incrível e falava, este é o meu modelo. Né? Eu desejo a partir do desejo do outro. Rola toda a história, e até a forma como eles brincam com os nomes na animação, né? O Bochecha, que virou o Guri Incrível, porque ele queria ser o Senhor Incrível, ao final se transforma em quem? No Síndrome. Veja, ele foi tomado pelo contágio mimético. E é bacana que você pega todo o arco da historinha animada. Né? Bem, se eu não posso ser o Senhor Incrível, se eu não posso ser um super-herói, ninguém vai mais ser. Ele quer destruir todos os heróis. Veja, contágio mimético interno. O modelo está próximo e quando eu não consigo realizar o meu modelo, o que eu quero fazer? Eu quero destruí-lo. Ou, literalmente, como é o caso do Síndrome, ou simbolicamente, quando eu procuro, né, depreciar, quando eu procuro acabar com a reputação de alguém, ou como nós dizemos hoje popularmente, cancelar a existência de uma pessoa. Aí, quando se pega a cultura do cancelamento, o que é isso? É contágio mimético. São um monte de desejos miméticos frustrados que nós temos presentes na sociedade contemporânea. Com relação ao mimetismo externo, e aqui é bem interessante, veja. Tudo aquilo que nós realizamos em nossa vida, né, a partir aí dessa concepção girardiana, se dá por meio de modelos imitativos. Né? Se nós burlarmos, ou melhor, se nós superarmos, né, o orgulho e olhar realmente tudo que nós fazemos, nós imitamos alguém, e começarmos a olhar com essa perspectiva para a própria história da humanidade, a gente vai perceber que, literalmente, todos os grandes homens olharam para grandes homens e os imitaram. Me permita aqui um exemplo bem bacana, bem simples. Teve um carinha americano chamado Henry Thoreau, que escreveu um livrinho muito maroto chamado Desobediência Civil. De uma maneira muito simples, apresentava ali alguns preceitos básicos para você realizar uma luta não violenta para poder realizar alguma ação política. Inclusive, ele mesmo tentou implementar isso para não pagar alguns impostos, mas não foi muito feliz na sua implementação. Passou-se os anos, havia um rapaz da Índia que foi estudar direito na Inglaterra, que depois ficou conhecido como Mahatma Gandhi, e que acabou tendo contato com as obras do Thoreau,
e acabou juntando isso com a doutrina de não violência hindu e transformou isso em técnica de ação política. Bem, não precisamos narrar aqui a biografia de Mahatma Gandhi. Nosso amigo conseguiu libertar a Índia fazendo greve de fome. Acabou sendo... E aí que é legal, quando se começa a olhar ali a própria biografia do Gandhi. Ele é assassinado por um hindu. Por quê? Bem, pensemos o desejo mimético. Quando ele assina o acordo que reconhece o Paquistão, quando é assinado o acordo que reconhece a formação do Paquistão, aí, meu amigo, gera uma treta fenomenal. Ó, eu desejo a partir do desejo do outro. Ele sentiu-se frustrado. A Índia não vai ser tudo aquilo que nós queríamos que fosse. O homem é morto. Beleza. Passou-se um tempo, tem um pastor americano chamado Martin Luther King Jr., que olhou muito atentamente para aquilo que acontecia na Índia e faz o quê? Imita. E começa as caravanas pela liberdade dentro dos Estados Unidos e começa toda uma campanha não violenta pelos direitos civis americanos, imitando Mahatma Gandhi. Tanto que é interessante que quando ele vai para a Índia para visitar o mausoléu de Mahatma Gandhi, ele tira os sapatos antes de entrar no mausoléu. E quando foi questionado sobre isso, ele falou assim, não, para mim este chão é sagrado. Por quê? Porque Gandhi foi um modelo para ele. Né? E aí, fechamos aqui o arco. Havia um cara lá na África do Sul, chamado Nelson Mandela, que no princípio da sua vida usava da estratégia da violência para lutar contra o apartheid. Tanto que foi preso por um atentado terrorista. Quando estava na cana, ele vai refletindo um pouco sobre tudo que ele havia realizado até ali e acaba tendo contato com aquilo que Gandhi fez, com aquilo que Martin Luther King fez, e ele revisa toda a estratégia que ele estava utilizando contra o apartheid na África do Sul. O que nós temos aqui? Nós temos a mimetização externa. Então, quando nós olhamos para o aspecto, né, do desejo mimético, nós temos ele presente, tanto nesse desencadear de frustrações que nós temos presente dentro da sociedade humana, como nós também temos ele literalmente atuando no desenvolvimento de novas práticas virtuosas dentro da sociedade humana. Nas duas situações. Certo? Outro exemplo que eu gostaria de apresentar aqui, e que é bastante interessante, a gente pensa, poxa, que legal, né? Então o cara imitou ali Gandhi, Martin Luther King Jr., Mandela e assim por diante. Mas veja, os modelos estão presentes e podem ser os mais variados possíveis. A gente pode pegar, por exemplo, toda a influência que Woodstock teve na formação da sociedade contemporânea. Ou a influência que nós temos de figuras como Ozzy Osbourne, Jim Morrison, Renato Russo, não apenas no aspecto cultural, vamos lembrar, o modelo. O modelo o quê? É o conjunto inteiro. Então, quando a gente olha para todos esses modelos de conduta humana que nos são apresentados na sociedade, eles são todos imitáveis. Seja a mimetização interna ou mesmo externa, e no caso aqui eu me refiro à mimetização externa, esses modelos apresentam para nós valores extremamente autodestrutivos. Aliás, se pegar a biografia de todos esses indivíduos aí, né, o Ozzy Osbourne está vivo, né, mas é vivo e não vivo. Se olhar para a figura dele. Mas quando se pega para todas essas figuras, essas que eu citei, e inúmeras outras que se fazem presentes na sociedade contemporânea, eles são elementos que se apresentam como comunicadores de elementos que são desejáveis. Isso influencia crianças, influencia adolescentes e influencia adultos. Veja, a gente reconhece com bastante tranquilidade esse aspecto mimético na criança, mas nós também somos.
Até quando a gente pega essa triangularidade do desejo, tá, chegou a frustração, destruímos o objeto, ou literal, simbolicamente, que nós queríamos, e o que acontece? Nós voltamos ao ponto inicial. Por quê? Porque o que habita em nosso coração é um vazio imenso. A gente quer procurar se realizar. Não tem aquela passagem das Confissões de Santo Agostinho, né, que ele fala, né, que o coração humano ele é sedento de Deus, só encontra repouso quando se encontra em Deus. Então, quando é que a gente vai parar? Quando que o ciclo mimético fecha? Quando a gente morre. Isso não vai desejar mais nada realmente. O coração vai descansar ou vai se atormentar naquilo que nós procuramos desejar o correto da nossa vida. Este é o ponto. Né? Este é o ponto fundamental. Mas, obviamente, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre tudo aquilo que nós desejamos a partir do desejo dos outros, a gente vai chegar a uma conclusão bastante interessante, que é o seguinte: a gente for listar, veja, tudo aquilo que eu desejei, mesmo sendo a partir do desejo do outro, quanto disso eu realizei em minha vida? Obviamente que a lista das frustrações vai ser muito maior que a lista das realizações. Bem, e por que nós não saímos quebrando o pau, destruindo tudo? Por uma razão bastante simples. Porque existem nas sociedades, todas as sociedades, instituições sociais, que são elementos elementos de ordem social, moral, cultural, política, econômica, jurídica, enfim, elementos que nos ajudam a coibir essas frustrações e não exteriorizarmos elas. Né? Por exemplo, quando a gente é pequenininho e não realizamos algo, não conseguimos obter algo que nós desejamos, chega um adulto e fala para nós assim: pare de fazer isso. Isso é feio. A gente cresce mais um pouquinho. Adolescentes. Aí chega alguém e fala para nós: pare de fazer isso. Isto é inconveniente. Aí ficamos maiorzinhos. Somos jovens. Aí a gente faz alguma coisa meio, né, da pá virada, e chega alguém e fala para nós e fala: pare com isto. Isto é ilegal. E aí, quando a gente está bem mais crescidinhos, nós mesmos falamos para nós mesmos: pare com isso. Porque se você continuar com isso, você perde o teu emprego, aqueles lazarentos vão começar a falar mal de você, você vai prejudicar a tua família. Veja, tem inúmeras instituições sociais que vão levando-nos a coibir as nossas frustrações. Nós vamos interiorizando elas, certo? Isso é um mecanismo que está presente em todas as sociedades. Porém, todavia e entretanto, há momentos em que nós temos aquilo, porque toda a história tem um porém, né? Que é aquilo que o René Girard vai chamar de crise sacrificial. Que são os momentos em que essas instituições sociais elas acabam ficando nulas. Elas perdem a sua eficácia. Ou seja, elas não têm mais essa capacidade de nos fazer interiorizar essas frustrações. Quando você tem uma crise sacrificial e estas não mais conseguem, essas instituições não conseguem mais coibir essas nossas frustrações, o que nós fazemos? Fazemos aquilo que todo ser humano faz quando está frustrado, quando está mergulhado naquele poço de ressentimentos. É procurar um culpado para todas as nossas insatisfações, certo? Aí nós temos a exteriorização de nossos mimetismos frustrados, que nada mais é do que a procura por um responsável por aquilo que nós não conseguimos realizar em nossa vida. Óbvio que a atitude mais madura que nós poderíamos ter numa situação dessa seria fazermos tal qual o publicano naquela passagem maravilhosa de São Lucas, né? Está lá no fundo e fazendo. Minha culpa, toda minha culpa, minha máxima culpa. Bater no peito e reconhecer a sua dose. Abrir mão
da vingança, abrir mão da retaliação, abrir mão voluntariamente da retaliação. Mas não é isso que acontece. Quando nós mergulhamos numa crise sacrificial, quando nós não temos mais as instituições sociais cumprindo o seu papel de coibir esses mimetismos frustrados, nós temos início àquilo que o René Girard vai chamar de mecanismo vitimatório. E aqui é um negócio que é do capeta, gente. Se fôssemos traduzir em termos bem elegantes o que seria o mecanismo vitimatório, seria tão só e simplesmente a ritualização da culpa coletiva numa vítima sacrificial. Olha que nome bonitinho para o bagulho, né? Mas veja só, vamos partir aqui por pontos bem simples. Pegar assim toda a estrutura do mecanismo vitimatório. Me permitam aqui, daí utilizar, depois vou usar 2 exemplos bem bacanas, se me permitirem. Veja. De um modo geral, as sociedades, elas têm um certo padrão de harmonia. Quando a gente fala harmonia, não quer dizer que é perfeito. A harmonia aqui é no seguinte sentido. Todo mundo reconhece a validade das instituições sociais. A economia não é aquela maravilha, mas paga as contas. O sistema judiciário não é aquela maravilha, mas nos dá assim, uma sensação de seguridade. A política, bem, os políticos são do jeito que são, mas nos transmite alguma confiabilidade. Os valores morais, mesma coisa, a gente percebe que os pregadores assim são meio da pá virada, mas nos inspiram alguma confiança. Esse é um ponto fundamental, enquanto nós confiamos nas instituições sociais, nós interiorizamos nossas frustrações. Mas há momentos em que eles não conseguem mais fazer isso. Então, quando estoura a crise sacrificial e nós estamos à procura de alguém para responsabilizar pelas nossas frustrações, começa a se orquestrar na sociedade um movimento à procura de uma vítima sacrificial. Ou seja, esse alguém pode ser uma pessoa, um indivíduo, ou uma coletividade, certo? Ou uma entidade abstrata, que será responsabilizada por todos os males que afetam a coletividade. Problema bem simples. Você não controla o mecanismo vitimatório. E todo mundo que tentou controlar esse trambolho se arrebentou de verde e amarelo. Certo? Porque, literalmente, é uma expressão que o próprio Girard utiliza. Né? Ele fala assim que quando a multidão ela está possuída pelo contágio mimético, é literalmente como se fosse uma possessão demoníaca. É uma coisa, quando a pessoa está imersa à fúria da multidão, ela faz coisas que ela... a própria noção de legião, exatamente isso. Né? É muito comum a pessoa estar no meio da multidão, aquele fervo. Meu Deus, mas eu nem vi que eu estava fazendo aquilo. Certo? Então, quando você tem o contágio mimético, tem a crise sacrificial, o que se procura? Se procura uma vítima para responsabilizar pelo mal que está afetando toda a coletividade. Esta vítima, ela necessariamente, ela tem que ser inocente. Vamos entender aqui, ó. Inocente não significa que a vítima tem que ser uma pia-alma. Não, não. Essa vítima, ela simplesmente, ela é unânime. Ou seja, há uma unanimidade em torno de sua responsabilidade. Isso não significa que ela tenha toda a responsabilidade pelos males do mundo, não. Mas todo mundo acredita que ela é a responsável. E aí ela vai ser sacrificada, literalmente ou simbolicamente. E após o sacrifício, o que acontece? Acontece a mágica do pirim-pim-pim do mecanismo vitimatório. Que é o quê? É o renovar a confiança da sociedade em suas instituições sociais, para retornar ao estado de normalidade. Quando se encerra o mecanismo vitimatório, a sociedade retorna ao seu clima de normalidade. Certo? Este é o ponto.
E aí que é interessante, veja, não significa que os males do mundo foram extirpados. Continuam ali presentes, todos eles. Mas a sociedade tem a sensação de que aquilo lavou a sua alma. Tem uma frase do Thomas Jefferson, que eu gosto muito, né, que reflete, de certa forma, esse espírito do mecanismo estimatório. Ele fala assim, olha, de tempos em tempos, a árvore da liberdade deve ser lavada com o sangue dos inocentes, mas dos tiranos também. Então ele tinha uma clara compreensão, olha, nós criamos um negócio muito maneiro aqui, mas de tempos em tempos vai ser colocado à prova. A gente tem que renovar a nossa confiança. E esta renovação de confiança não é de graça. Tem um preço. E o que é bacana, quando a gente olha para o mecanismo vitimatório, a gente consegue ver assim, aliás, não é olhar para o mecanismo vitimatório, a gente olhar para a cultura e para a sociedade, para a história, a gente vai vendo literalmente a história, a sociedade e a cultura noutra perspectiva. Vou pegar um exemplo bem cabal, bem simples. Tem uma brincadeira que provavelmente todos aqui já participaram, né? Que é a Malhação de Judas. O que é a Malhação de Judas, se não um ensaio? Um folguedo popular e um mecanismo vitimatório. E o que é bacana quando você vê a Malhação de Judas na atualidade, você vê que as pessoas, elas colocam no boneco de Judas tudo aquilo que elas querem espiar. Lá, desemprego, violência, corrupção, e às vezes fazem os bonecos com a cara de algumas figuras políticas. Então você destrói simbolicamente todo o mal. Dá aquela... o pichuleco, perfeito, certo? Então você destrói tudo aquilo, né? Você expurga tudo aquilo. Quando nós olhamos para a história, gente, todo processo revolucionário, todo golpe de Estado, todo processo democrático é um mecanismo vitimatório. Olha para a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Só a construção da figura do antirrevolucionário, aquilo é um bode expiatório. Então, os antirrevolucionários são a causa do mal. A gente matar todos eles, nós vamos renovar toda a face da terra. Nazismo, judeus, é o bode expiatório. São os responsáveis por todos os males do mundo. Qualquer Revolução de 30, mesmíssima coisa. Um processo eleitoral bem simples, né? Simples, ó, trocamos o prefeito, pronto, né? Ó, a derrota daquele cara é o quê? É o sacrifício simbólico. Não, agora vai tudo dar certo, né? A espera do Salvador da Pátria, né? O retorno de Dom Sebastião. Perfeito. Ou ali como foi falado pelo nosso amigo Tiago, né? O capitalista. Aliás, a gente pode pegar nos dois aspectos, né? Você coloca ali a figura do capitalista enquanto uma entidade abstrata, ou mesmo do comunista como uma entidade abstrata. E você joga todos os males do mundo sobre aquele personagem. Nas duas perspectivas funcionam. É um mecanismo. Ele está à procura do bode expiatório para espiar todos os males do mundo. Certo? Se for pegar as teorias, doutrinas políticas, as ideologias de um modo geral, gente do céu, positivismo, marxismo, nacionalsocialismo, o impeachment da Dilma se comentou, perfeito, isso mesmo. Fascismo, gente, todos eles apresentam um bode expiatório. Nacionalismos, certo? Todas as doutrinas políticas, elas constroem um bode expiatório. Se nós conseguirmos atingir isso aqui, nós vamos renovar toda a face da Terra. Os ritos religiosos. O que são os sacrifícios? Senão a expiação de todos os males do mundo, né? Na execução de uma vítima. Se pegar desde os sacrifícios astecas e maias, né, sacrifícios humanos, ou até mesmo o Allah, que é praticado, né, pelos muçulmanos, né, sacrifício de um cordeiro, o que você tem ali? Isso é uma prática expiatória. Aliás, pegar no Antigo Testamento, o que era aquilo? Isso não é uma prática expiatória. Certo? Então, você tem
esse mecanismo presente. Veja, isso que é legal do Girard. Não fui eu que inventei isso. É só você olhar com atenção. Você percebe que você tem este mecanismo de purificação na sociedade. Certo? Ele não está dizendo que isso é uma coisa boa ou ruim. Não, é algo que está presente. Né? Inclusive, quando ele observa isso, tem um cara que é muito bacana, que ele nos chama a atenção. Que ele fala assim, ó, existe um mecanismo intimatório que é perfeito. Que é perfeito. Né? Porque, de um modo geral, o que acontece? Todo mecanismo intimatório, ele é provisório. De tempos em tempos, você tem que renovar a confiança da sociedade em si mesma. Mas houve um que foi estabelecido que, digamos assim, era para ser o cabal. Perfeito. Por quê? Porque todo mecanismo estimatório, ele adota uma matemática mais ou menos assim, é 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Sempre a necessidade de um novo sacrifício, de uma nova expiação, para renovar a confiança das pessoas na sociedade. É bem isso que o Felipe acabou de colocar. O Girard fala, o mecanismo estimatório perfeito é aquele que é instituído por Cristo. Porque ele não fala, aliás, para quem é católico fica mais fácil ainda, né? Quando o padre ele inicia o rito eucarístico, o que é dito? Aliás, só pegarmos os evangelhos, a última ceia, fazer isso em memória de mim. Ele não pensa, ó, não façam, não precisa matar mais cordeiros, nem bezerros, nem pombas, nada, não. Só refaça isso. Só refaça isso em memória de mim. Ou seja, ao invés de ser 1 mais 1 mais 1, agora é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ele aboliu todo o sacrifício. Não apenas isso. Ele torna claro, e isso que é o revolucionário no cristianismo, em termos antropológicos. Porque ele torna, veja, para todas as culturas, quando a vítima é sacrificada, a vítima é culpada, apesar de inocente. O que o sacrifício do Cristo na cruz nos mostra? A sua inocência. E todo aquele que é vítima de alguma perseguição, ele acaba por se transfigurar num novo Cristo. Por quê? Porque após o cristianismo, toda perseguição a uma vítima inocente torna-se visível. Ele restabelece a humanidade da vítima. E isto é extremamente importante. Extremamente importante. Certo? E é óbvio que isso que se torna mais fascinante. Até vou pegar aqui, só um minutinho. Só um minutinho. A palavra de Cristo nunca passará, mas nós, enquanto meros indivíduos humanos, iremos passar. E esse poder do sacrifício do Cristo na cruz, que nos revelou a humanidade da vítima, também vai acabar se enfraquecendo. Esse é o último livro do nosso amigo René Girard. E literalmente é uma obra. A obra, de um modo geral, do Girard é uma obra de gênio, mas essa daqui é espetacular. É esse aqui. Rematando Clausewitz. Clausewitz é o autor daquela obra intitulada Da Guerra. Clausewitz era um oficial prussiano, havia lutado contra Napoleão, levou um cacete de Napoleão, e aí, depois da derrota, passou a meditar sobre tudo aquilo que ele enfrentou e escreveu um catatal dessa bitola, mais ou menos, sobre a arte da guerra, ou mais especificamente sobre o próprio Napoleão. E aí, a partir da obra de Clausewitz, o nosso amigo René Girard nos chama a atenção para um detalhe que é muito importante, a partir da teoria mimética. Ele toma por referência a noção de guerra que nos é apresentada por Clausewitz. E Clausewitz diz o seguinte: o que é a guerra? A guerra é igual a um duelo. E como é que termina um duelo? Com a destruição do oponente. Então, você pega toda a jornada humana no correr da história. Bem, você derrotar o teu oponente é você derrotá-lo num campo de batalha. Acabou. Fim de jogo.
O problema é que após século XIX, o que nós temos? Nós temos uma escalada da potencialidade de destruição do ser humano. E, de repente, nós podemos nos destruir, não destruir o outro, mas nos destruir, acabar com o mundo. E aí ele observa, literalmente, o aumento dessa potencialidade de destruição que nós temos pós-século XIX, com a Revolução Industrial, com o aumento da possibilidade do contágio mimético, com a superexposição que nós temos hoje em dia. Veja quantos modelos desejáveis nós temos presentes na sociedade contemporânea. E o quanto que isso amplia a possibilidade de frustração do indivíduo humano. Quanto maior a frustração, maior o poço de ressentimento. E assim, maior a possibilidade de um contágio mimético monstruoso. Aí ele nos chama a atenção para um detalhe bem simples. Veja, o Armagedon é inevitável. Se pegar a escala tecnológica que nós temos, junto com a ampliação dos modelos mimetizáveis, é uma questão de tempo para todos nós nos autodestruirmos. Quando nós olhamos para o mundo contemporâneo à luz da teoria mimética, e quando nós olhamos para o Brasil de maneira particular, a partir de tudo aquilo que René Girard nos chama a atenção, gente, desde 2009 nós estamos dentro de uma crise sacrificial. E estamos à procura de uma vítima para isso. Ou seja, alguém que seja unanimemente responsável por todos os males que afetam o nosso país, que afetam a nossa sociedade. E o problema é que, quando for encontrado, aliás, nós estamos já vendo isso nos nossos olhos. O René Girard nos chama a atenção. Isso nunca é algo tranquilo. Sempre é tremendamente violento. Infelizmente. Então, a gente começa a olhar para o mundo contemporâneo, para o Brasil atual, nessa perspectiva, a gente só tem que se perguntar, poxa vida, quem será a vítima? Individual ou coletiva? E assim eu encerro aqui a minha preleção e fico aberto a perguntas, comentários e considerações. Maravilha, muito bom, aprendi. Eu não conheço o autor, então, hoje, assim, já comecei alguém para começar a ler e a pesquisar um pouco mais. Eu vou aproveitar aqui agora esse break, antes das perguntas, muito bom, e vou parar a gravação, tá bom? E aí a gente continua sem gravação, fica mais prático. Só um minutinho. Obrigado mais uma vez, hein, D'Artagnan, pelo Sempre seu uma carinho e pelas palavras.